Bom, voltando agora, ferramentas aí para o dia, ferramentas obrigatórias para o dia 13 e 14 de abril, né? Contraste de tons, drama, HDR Escape e ver edições. E aí eu fiz questão de colocar ver edições aqui, por quê? Porque são ferramentas, essas são ferramentas que são bem assim complicadas, sabe? Eu considero bem complicadas. Tem gente que gosta de fotografar o céu e na hora da edição carregar no HDR, carregar no drama, sabe? Carregar no contraste de tons, entendeu? Então vamos ver aqui, por exemplo, contraste de tons. Eu sempre uso contraste de tons porque o contraste de tons é uma ferramenta que aumenta a nitidez e aumenta também a textura na imagem, entendeu? Porém, se você já tiver, se a sua imagem já está nítida bastante, se sua imagem foi colocada nitidez nas ferramentas de textura e claridade ou só textura lá do Lightroom Mobile, cuidado, porque ao usar aqui essa ferramenta você deixa a imagem mais nítida ainda e isso é ruim. Se você faz isso, por exemplo, num gramado, se você usa na grama e se você usa também além da grama, se você usa em capim, se você usa no chão, com pedra, então a utilização da sobreposição de uma ferramenta de textura e nitidez em cima da outra deixa a sua imagem, ao invés da pessoa prestar atenção ali no intuito principal, ela acaba prestando atenção naquilo que está em exagero na imagem, né? Então isso não é legal. Então, por exemplo, a gente tem aqui contraste de tons, correto? Então, a imagem, ou seja, a imagem ela fica um pouco mais contrastada, aparecem mais detalhes, ou pelo menos os detalhes que já existem são mais amplificados, né? Então, é uma ferramenta assim que ela é perigosa nesse sentido, certo? E aí você tem brilhos de tons médios. Normalmente eu uso entre 30 tons de muito brilho a 48, né? Ou a 50. Tá? E se por um acaso ficar na imagem toda, é só ir lá em ver edições e colocar na parte que você deseja. Então aqui ver edições, eu quero colocar apenas nos lábios, porque como o lábio dela é um lábio que se destaca, então eu quero deixar um pouco mais de detalhe ali. Ver edições, contraste de tons e vou aplicar apenas na região dos lábios. Ou seja, mas está muito forte ainda, então desce para 50. Vou descer aqui para 0, transformei numa borracha, vou desmanchar a região externa dos lábios, aí volto novamente para o efeito, certo? Então, deixei aqui os lábios. Bom, feito isso, no caso aqui, se eu clicar e soltar, é porque eu não desmanchei a imagem, né? Eu tô fazendo outro vídeo, mas utilizando os efeitos ainda da imagem anterior, tá? Só para não perder a imagem. Beleza, ferramenta aqui, seletivo, correto? Então, nós temos aí uma ferramenta agora, uma ferramenta um pouco mais perigosa, que é o drama. Essa ferramenta de drama, ela é perigosa porque você pode criar um efeito muito forte, né, nela, e isso pode causar diminuição de qualidade da sua imagem. Que seria o quê? A partir do momento que você aplicou, você tem vários efeitos. Você tem um filtro
que traz um pouco mais de luz, de contraste, né? Você tem as áreas de preto e de branco forte, que seria, a gente costuma chamar às vezes de dodge and burn, né? De você ter ali o branco destacando com o contraste do escuro, né? Então você tem regiões brancas e regiões mais escuras, correto? E aí é que vem a questão. Esse efeito para a pele ele pode ser usado, mas com muita parcimônia, ou seja, com moderação, certo? Você tem desde as áreas mais escuras, mesmo diminuindo, não dá muita diferença. Você pode deixar um pouco mais saturado ou menos saturado, dependendo do seu uso. Mas, por exemplo, se eu for colocar um pouco mais claro, tá? Ele, desta forma, ele fica parecendo um HDR muito forte e não vale a pena. Fica aqui também a importância de se usar esse tipo de ferramenta de efeito no céu e não haver exagero. Claro que as pessoas, elas gostam, há muitas pessoas que gostam de aplicar na imagem toda, sabe? E aí, ao fazer isso, você aplicando isso na imagem toda, o que acontece? Você vai ter muito ruído, principalmente céu. O céu estando nublado ou o céu estando azul, você traz alguns efeitos indesejáveis para a imagem, entendeu? Ou seja, pode aparecer ruído, pode aparecer ruído de cor, né? Pode aparecer pixels, vários pixelzinhos assim coloridos, né? De cor avermelhada, né? De cor mais magenta, entendeu? Se você faz isso também com um tempo nublado, quer destacar a nuvem, é perigoso também. E aí você depois tem que apelar para um redutor de ruído, sabe? Talvez seja interessante até você usar o redutor de ruído antes e depois aplicar o efeito que você quer na imagem toda, porque de repente você consegue proteger o céu desse efeito. Por quê? Porque ele causa um efeito realmente, como diz o nome, de drama, um efeito ali pesado, dramático, de que algo importante vai acontecer. Por exemplo, no caso do céu, né, você tem ali uma tempestade se aproximando, então você corre o risco de, ao aplicar esse efeito, você vai amplificar, vamos dizer assim, a força daquela parte da imagem ali. Porém, o que vai acontecer? Alguns defeitos podem começar a vir à tona na imagem, entendeu? Então não é muito legal. Como nesse caso aqui, entendeu? Que ele acaba criando um halo, né, em volta do pescoço, ele cria um halo em volta da cabeça, entendeu? Ou seja, ele vai prejudicar a sua imagem como um todo, entendeu? E aí vem algo mais importante também, que é o quê? Quando você aplica esse tipo de efeito e na imagem toda, a sua imagem acaba ficando uma coisa só, entendeu? Ou seja, se você faz uma foto de uma paisagem e você aplica este efeito, praticamente tudo que está na imagem, ela vira uma coisa só, ela tem um efeito só, entendeu? Então por isso que eu acho interessante usar com moderação. Tem gente que acha bonito, tudo bem, paciência, cada um tem um gosto. Mas o importante é que quando você vai usar, e se você utilizar a ferramenta aqui do Snapseed, você tem a opção de ir em ver edições e aplicar apenas na área que você quiser. Inclusive, você na setinha, você diminui a intensidade, entendeu? Então é importante você utilizar esse filtro, mas com moderação. Porque se você usa na foto toda, como eu disse antes, ela vira uma coisa só, entendeu? Então, acaba ficando uma espécie de HDR, um exagero, a imagem de repente acaba não ficando interessante. Ah, mas eu recebi muitos likes e não sei o que. Olha, vale lembrar que qualidade de imagem é diferente de qualidade de composição, mas as duas se completam.
Então, o que acontece? Se muita gente gosta desse efeito e dá o like lá porque gosta de você ou porque gostou da imagem, não importa, ok. Mas são imagens que elas têm limitações, entendeu? Ou seja, esteticamente não fica legal, entendeu? Uma imagem dessa aqui, por exemplo, se eu deixar assim, para mim esteticamente não fica legal, não fica bom, entendeu? Eu acho que você consegue equilibrar a imagem, colocando em áreas necessárias o efeito, entendeu? E nas outras áreas você mantém de forma natural. Você pode manter um equilíbrio, entendeu? E isso é importante, manter o equilíbrio. Então, você, por exemplo, pode achar que a rede social ela está dizendo ali que você está no caminho certo, mas de repente nem toda unanimidade talvez esteja certa, entendeu? Eu também não estou dizendo aqui que eu estou certo, eu só estou dizendo que se você quer uma imagem que ela fique equilibrada e que ela fique bonita, inclusive para você imprimir, porque tem outro ponto importante também. Se você faz uma paisagem, uma foto de paisagem e exagera no HDR, exagera no drama e acha bonito porque todo mundo foi lá e clicou e achou aquilo lindo, se você imprimir, olha, certamente não vai ficar tão legal quanto fica na tela do celular, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Então vamos aqui em OK, ver edições. E aí você pode aplicar. Eu não vou aplicar 100% porque a imagem fica esquisita. Então a gente pode tentar uns 50%. Ou seja, 50% ela trouxe mais detalhes, né? Eu não vou aplicar no rosto, vou desmanchar aqui, né? Coloquei em 0, desmancho lá a testa, né? Deixo um pouquinho no rosto. Certo? Tiro aqui da camisa também. E mantenho no rosto ali, tenho detalhes no rosto. Isso é só um exemplo, tá? Claro que aqui eu diminuiria, etc e tal, mas o efeito às vezes nem colocaria, porque ela já está com nitidez suficiente, certo? Mas aí, o que eu faço? OK, achei que tá OK. Clico em OK, volto aqui. A outra ferramenta, além do drama, a gente colocou também o HDR, né? Escape. O HDR Escape, ele também tem que ter um cuidado maior com ele. Por quê? Porque ele também é outro elemento, outra ferramenta que, dependendo de como você usa, na minha opinião, ou seja, é uma opinião particular, eu não estou pegando a opinião de outros e condensando e jogando aqui, é a minha opinião, estou dando a minha opinião. É outra ferramenta que, se você não tem cuidado, ela também acaba com a imagem. Então você pode regular a saturação, você pode regular o brilho, né? E intensidade do filtro, certo? E aí você tem, clicando aqui nas pastinhas, você tem natureza, pessoas, mais leve e intenso, certo? E para todas elas você tem regulagens, certo? Nesse caso, eu não vejo necessidade de utilizá-la, entendeu? Mas como ela está aqui na regra do dia, a ideia é utilizar. Então, de repente, a gente pode ver qual a gente pode usar que cause menos efeito, que cause, que não piore a qualidade da imagem. Então nós temos aqui pessoas, então eu vou usar pessoas. Intensidade do filtro eu vou deixar pouca coisa, né, 14. Ver edições, HDR e volto.
e vou aplicar aqui em 75 ou 175 nas árvores, vai escurecer um pouco. Se eu aplicar no barranco, eu vou deixar o barranco mais saturado e não é isso que eu quero. Então, venho aqui e desmancho, certo? Venho aqui e desmancho. E aí, volto de novo para cá e vejo como vai ficar, como vai se comportar aqui na blusa. Ó, ele deu uma escurecida aqui na blusa, certo? Pegou aqui o barranco, venho para zero, para borracha e desmancho aqui, certo? Ok. Se eu quiser vir em outras funções, é só clicar nela e refazer o efeito, certo? Eu não preciso, isso é importante, você não precisa editar a imagem toda, salvar para depois colocar novamente o efeito. É só vir aqui e aplicar o efeito, trabalhar em cima do efeito, certo? Então, nós temos aí contraste de tons, drama e HDR Escape. Eles foram colocados juntos aí, né, para o dia 13 e dia 14 de abril de forma proposital, porque são elementos que vão trazer mais nitidez, que vão trazer mais textura, que vão trazer mais contraste para a sua imagem. E aí a ideia é trabalhá-los de forma que um complemente o outro, entendeu? Ou seja, para você aplicar da forma que você quiser. Porém, a forma que eu aplico é de um jeito mais suave. O intuito disso é justamente mostrar que você tanto pode aplicar numa foto de paisagem, quanto você pode aplicar num retrato. Mas muito cuidado, porque se, por exemplo, é uma pessoa que não tem muita marca de expressão, assim, não vai servir. É muito bom para quem tem marcas de expressão e tal, entendeu? Mas se você faz em paisagem, sabe? Se você faz em objetos dentro de casa, então é legal para você regular isso de tal forma que não castigue a imagem. Isso, na minha opinião, mas cada um pode usar da forma que quiser, certo? 13 e 14. Contraste de tons, drama, HDR Escape. Se você, por exemplo, faz a fotografia de uma paisagem, todas essas ferramentas aqui te ajudam a trazer mais detalhe e mais nitidez. Lembrando que muito cuidado, porque se você já tiver colocado nitidez, ou se o seu aplicativo de câmera já trabalha com muita nitidez, seja stock, ou seja, o nativo, ou Gcam, então você tem que ter cuidado na hora de você usar essas ferramentas aqui, certo? Dia 13 e 14. No dia 15, então, nós temos ferramentas PB, que são as ferramentas de noir e filtros preto e branco, né? Que eu já falei em vídeos anteriores aqui, certo? E agora nós vamos para 16 e 17, certo? Ok.